E aí, viajantes, hoje eu vou gravar esse vídeo assim de cara lavada mesmo, porque eu quero que ele seja um bate-papo para eu contar pra vocês o top 5 dos meus perrengues em viagens, tá certo? Então vambora aqui comigo acompanhar o vídeo que vai ser rapidinho e divertido, muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, o primeiro perrengue foi na e foi minha primeira viagem internacional, foi meu primeiro cruzeiro e uma primeira viagem grande assim que eu fiz. Então eu não tinha o traquejo que eu tenho hoje, não pesquisava na internet, nada dessas coisas. E aí o primeiro perrengue foi dentro do navio. Quando a gente chegou no navio, a gente estava ouvindo uns comandos, mas a gente não conseguia entender do que se tratava. E a gente estava vendo as pessoas saindo das cabines dos quartos, pegando colete no meio do corredor, vestindo colete, apitando, não sei o que. E a gente sem entender o que é que estava acontecendo. Quando a gente percebeu o que é que estava acontecendo, era um treinamento. Do mesmo jeito que tem no avião, né? Aquelas instruções de cair a máscara e tal. No navio também tem essas instruções, só que a gente tem que praticá-las. Colocar o colete e aprender tudo direitinho como é que tem que fazer. Só que a gente não estava entendendo que era isso que estava acontecendo. E quando a gente percebeu, a gente não conseguia entrar no quarto e pegar o colete, achar o colete, porque o quarto do navio ele é muito apertado, ele é muito compacto. E tava eu, minha mãe e minha madrinha, 3 pessoas no quarto. E a gente tava meio que desesperada, entendeu? As pessoas no corredor, a gente tentando entrar, quando a gente descobriu onde estava o colete, estava no maleiro. A gente não conseguia tirar o colete, porque no quarto estava apertado, para tirar o colete com a gente dentro do quarto. Enfim, foi uma confusão, e quando a gente conseguiu tirar o bendito do colete de dentro do maleiro do guarda-roupa, as instruções já tinham acabado, as pessoas já estavam guardando seus coletes e entrando nos seus quartos. Foi o primeiro perrengue dessa viagem e o primeiro que eu me lembro assim que eu passei em viagem. O segundo perrengue também foi durante a viagem desse cruzeiro, só que foi no Uruguai. O que é que acontece? A gente não sabia que o Uruguai tem uma moeda diferente da Argentina, então a gente tinha apenas levado pesos argentinos e dólares para usar dentro do navio. Quando a gente desceu no Uruguai, em Punta del Este, a gente estava passeando e aí a gente percebeu que as coisas eram muito caras. Porque enquanto a gente estava em Buenos Aires, as coisas custavam, sei lá, 10 pesos, 20 pesos. Era uma equivalência ao que a gente usa no real. Quando a gente chegou no Uruguai, as coisas custavam 15 mil pesos, 30 mil pesos. E a gente não sabia que era outra moeda. Então a gente tava, meu Deus, como a gente vai lanchar? A gente não pode comer, a gente não pode comprar nada. Como é que a gente vai passear aqui na cidade se a gente não tem esse dinheiro? A gente tá pobre, esse lugar é muito caro. E agora, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Até que entramos numa mercearia e tinha um sanduíchezinho gelado, horroroso, feio. E a gente resolveu comprar 2 sanduíches e uma Coca-Cola e dividir para nós 3, porque era o que o dinheiro daria. Quando a gente foi pagar, a moça do caixa regalou o olho desse tamanho. Demônia, filma ela em nome de Jesus. Porque a gente estava pagando em pesos argentinos. E explicou a gente que o nosso dinheiro estava era um valor muito maior do que aquela compra. Porque aí foi que a nossa ficha caiu. A gente, ai, graças a Deus, a gente não tá pobre, o dinheiro é diferente. Mas até chegar nesse momento, a gente penou pelas ruas de Punta del Este, viu? Porque a gente achava que a gente não tinha dinheiro para comprar um alfinete na cidade. O terceiro perrengue, ele foi na Chapada Diamantina, que foi no Vale do Capão. O Capão é um distrito que tem lá na Chapada, e na Chapada Diamantina aqui na Bahia. E eu queria fazer a trilha da Cachoeira da Fumaça, que é uma trilha muito conhecida, muito famosa, muito grande. E todo mundo me dizia assim, é super simples, tá vendo esse morro aí? Você vai andar, que você vai chegar lá na Cachoeira da Fumaça. Ok. Aí a gente acordou, fomos pra rua, tomamos café e tererê. Quando a gente resolveu ir fazer a bendita da trilha, já eram 12 horas da manhã, meio-dia. Aí embaixo a gente assina, bota o nome de que tá subindo, porque o pessoal tem um controlezinho, né, de quem subiu, quem desceu. E eles perguntam se a pessoa quer guia. E a gente não quis.
a gente achou que seria muito fácil, porque todo mundo estava dizendo a gente que era muito fácil. Então a gente foi sem guia. O que foi que aconteceu? Andamos, todo mundo voltando e a gente indo. 3 horas depois, a gente chegou na Cachoeira da Fumaça, que por sinal estava seca. E ninguém avisou a gente no caminho. Poderiam ter dito, né, ó, a vista é bonita, vale a pena e tal, mas tá sem água. Não sabíamos. Quando a gente chegou lá, a gente encontrou uma pessoa lá na cachoeira e eu perguntei, moço, aqui é a Cachoeira da Fumaça? E ele disse, só que tá vazia. Então a gente ficou na boca, no caso, aqui era a rocha, e se tivesse água, a água cairia aqui bem na queda. A gente ficou bem nessa rocha, tirando foto, conversando, tal. Aproveitamos um pouquinho e depois resolvimos voltar. E aí tá, o rapaz foi embora, ficou eu, minha mãe e uma amiga pra voltarmos sozinhas. A gente já não tinha mais água e já era, sei lá, 3 horas, 4 horas da tarde. Quando a gente começou a voltar, a gente de repente se deu conta de que a gente não tinha passado por ali, por aquele lugar, na ida. E aí foi que bateu o desespero real. A gente olhava para um lado, olhava para o outro e não via absolutamente nada além de paredões de rocha. A gente estava no alto, mas de onde a gente estava, a gente não conseguia ver nada de cidade, nenhuma casa, nenhuma luz, nenhum poste, nenhum carro, nada de onde a gente estava, porque tudo ao redor eram paredões. E aí bateu o desespero real. A gente estava perdida e a gente não sabia o que fazer, sendo a Cachoeira da Fumaça. Graças a Deus a gente conseguiu sair desse trecho, encontramos o trecho de descida realmente da trilha. Fomos descendo, quando de repente a gente percebeu que nós estávamos perdidas novamente. Só que dessa vez a gente já conseguia avistar a cidade do alto. Então de onde a gente estava nesse momento, nesse segundo momento, a gente conseguia ver luzes, ver casas, ver carros. Mas a gente não estava descendo pelo caminho que a gente subiu, isso a gente tinha certeza. E aí bateu o desespero porque anoiteceu e a gente não tinha o que fazer. Eu fiquei muito tranquila porque eu disse, o pessoal lá embaixo vai ver que a gente não desceu e vai subir pra catar a gente, né? Procurar a gente. Só que nada, né? Nada de chegar ninguém, a gente andando desesperado, anoiteceu e a gente com o celular ligando lanterna pra tentar andar. E aquela angústia, aquele desespero. E aí a gente descendo, super desesperadas, chorando, com muito medo, muita tensão. Quando a gente chegou lá embaixo, muito tempo depois, sei lá, já eram as 7 horas da noite, o rapaz disse, eu não subi porque um cara passou aqui de carro, disse que da estrada estava vendo vocês descendo e disse que vocês estavam no caminho certo. A gente estava realmente descendo no caminho certo, porque lá existem 2 trilhas, só que ela não foi a trilha que a gente subiu. Então a gente não sabia que estávamos num caminho correto, né? A gente estava descendo desesperadamente, vamos chegar em algum lugar, precisamos chegar em algum lugar e seja lá o que Deus quiser durante esse percurso. Mas como alguém lá de baixo viu que a gente estava descendo, eles não se preocuparam em subir para buscar a gente. Mas foi um dia terrível, tenso, triste, não conseguimos dormir essa noite, taquicardia, pesadelos, foi horrível. E foi por conta deste episódio que eu decidi primeiramente criar o blog, né, pra falar sobre viagens, pra ajudar as pessoas a não passarem por esse tipo de coisa, porque foi, assim, a pior experiência da minha vida em termos de viagem. Vamos agora para o quarto perrengue. O quarto perrengue foi em Las Vegas, na época que eu estava fazendo intercâmbio nos Estados Unidos. Pra quem não sabe, eu fiz intercâmbio em 2014 com umas amigas, fui por um programa do governo e então era tipo dinheiro muito contadinho, certo? O dinheiro era realmente para pagar as despesas do dia a dia e tal, e a gente não tinha muito dinheiro para viajar. E aí a gente resolveu para Las Vegas, compramos passagens super baratas e fomos. A gente não tinha dinheiro, né, pra estar passeando, viajando nem nada disso, mas resolvemos encarar esse desafio de viajar e fomos para Las Vegas e Los Angeles e San Diego. E a primeira parada foi Las Vegas. E a gente tinha no nosso orçamento que a gente não poderia gastar mais do que dinheiro para 2 refeições no dia. Então, ou seja, durante o dia a gente só podia comer 2 vezes, porque a gente não tinha mais dinheiro mais para isso, além disso. E, enfim, a gente ficou num outro lugar e nos hospedamos em outro lugar. E a gente queria curtir a night, né? Ou Las Vegas, temos que curtir. E lá, na maioria das festas, mulher não paga. E a gente entrou em 2 festas gratuitas. Uma foi com David Guetta no Hotel Wynn e a outra foi uma
uma festa com o DJ Ferg, que é um DJ muito conhecido, muito famoso, muito bom, lá no MGM. Enfim, fomos para a bendita da festa do Ferg e a gente não tinha $1 pra comprar nenhuma água. A gente entrou de graça, curtimos a festa, só que chegou um momento que deu sede, né, gente? Muita sede. E a gente não tinha dinheiro pra comprar água, porque uma garrafinha de água de 300 ml era, sei lá, $10 mais ou menos. E aí a gente tava super desesperadas, eu tava com muita sede. E aí eu disse, bom, nos Estados Unidos existe o hábito de beber água da torneira, né? Eu acho que eu vou fazer isso. Aí fui pro banheiro tentar beber água da torneira, super limpo, tinha uma moça lá limpando o banheiro o tempo inteiro, tinha uma moça também vendendo havaianas, né, chinelinho, pra quem quisesse tirar o salto e comprar uma sandália. Então era outro nível o banheiro. E se eu fosse beber água da torneira, ela ia ver, né? E apesar de ser hábito, a gente tava em Las Vegas, num lugar chique e caro, não ia pegar bem. Aí eu saí do banheiro, catei um copo desses de acrílico que tava espalhados lá pela boate, entrei no banheiro, lavei, disfarçadamente botei água e saí pra beber. Porque eu tava com muita sede, eu precisava beber água e eu não tinha o que fazer, eu não tinha dinheiro. Então esse foi o quarto perrengue que eu passei, que foi essa viagem de Las Vegas. E por último, pra fechar esse top 5 perrengues, foi na viagem para a Disney, também em 2014. Em junho de 2014, eu fui pra Orlando com minha família e a gente estava passeando por um outlet quando um brasileiro que mora lá parou a gente perguntando se a gente queria ganhar os ingressos do parque da Universal. E a gente, bom, ganhar, né? Sempre bom. E aí, perguntamos a ele, né? O que é que tem que fazer pra ganhar? Ele, não, vocês só vão tomar um café da manhã com o pessoal amanhã e depois do café da manhã vocês vão pegar os ingressos e vão para o parque. Minha mãe, sábia, disse, não vamos porque isso não vai dar certo. Mas a gente insistiu, nada, vamos ganhar o ingresso, vamos. O que foi que aconteceu? Isso nada mais era do que aquele negócio de venda, não sei se vocês conhecem. Eles querem vender pacotes de hospedagens. Ao invés de você se hospedar em hotel, você paga mensalmente um valor. E quando você vai viajar, você tipo escolhe uma casa, um apartamento, é como se você tivesse um apartamento em qualquer lugar do mundo. Você paga a prestação daquele apartamento e quando você resolve viajar para algum lugar, dentro daquela rede deles, né, da empresa, você vai ter um apartamento para você se hospedar. Então a gente começou com um café da manhã, com uma moça perguntando quantas vezes por ano a gente viajava e quanto gastava em hospedagem, e não sei o que, e anotando tudo e mostrando, começou querendo mostrar pra gente que seria mais vantagem a gente fechar esse pacote do que pagar hospedagens quando a gente fosse viajar. E aí tá, passou o horário do café da manhã, e aí tirou a gente daquele salão e levou a gente pra um outro salão, que tava zoado, umas pessoas gritando, e gente comprando, e toca sino, e grita rei, e eu agoniada, e o tempo passando, eu querendo pegar meu ingresso, querendo ir embora, e aí vinha uma pessoa e tentava te convencer, aquela lavagem cerebral, aquele negócio, que eu já tava ficando louca, minha mãe com a cara desse tamanho, olhando pra gente dizendo, eu avisei que não era pra gente vir, e eu já estressada, eu dizendo, homem, eu não quero, eu só quero meu ingresso, eu quero sair daqui, eu não vou comprar nada, eu quero meu ingresso, eu quero ir embora, e daqui a pouco, não, mas a gente vai falar com o fulaninho, aí chamava fulaninho, vai falar com não sei quem, chamava não sei quem, sei lá, vieram 5 pessoas tentar convencer a gente a fechar esse pacote. E tudo o que a gente queria era apenas pegar nosso ingresso. Resumo da ópera, quando a gente conseguiu pegar o ingresso, ele não era 100% gratuito, a gente tinha que pagar uma taxa. E a gente já tinha perdido metade do dia. Ou seja, a gente foi pro parque, brincamos, curtimos, mas a gente não conseguiu pegar o parque desde o horário que ele abre, que eu acho que é 10 da manhã, não sei. A gente pegou já pela parte da tarde. Então a gente não valeu a pena, né? Primeiro porque a gente se aborreceu, se estressou. E segundo porque a gente perdeu muito tempo. E foi um dia assim pra ficar pra história, porque foi um negócio desesperador, sabe? Aquelas pessoas em cima de você, querendo que você compre, querendo que você feche um pacote. E você desesperado, já quase fechando o negócio só pra se livrar daquele povo. Enquanto isso, um monte de gente gritando e toca sino porque ganhou, porque comprou. Horrível, horrível. Então se te oferecerem ingresso em Orlando, não vá. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse top 5 perrengues. Curtam, comentem, compartilhem. E vamos esperar o próximo vídeo. Vou fazer enquete pra saber do que é que vocês querem que eu fale um pouquinho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Gostei muito de relembrar algumas coisas das minhas viagens. Foi um vídeo hoje muito legal, divertido de fazer. Porque, apesar de algumas histórias meio tensas, são boas lembranças que eu tenho das minhas viagens. Então, é isso. Beijo e até a próxima.